Eu diria que hoje Klabin é uma das que a gente enxerga como uma excelente oportunidade de carteira previdenciária, apesar de não fazer parte daqueles 5 setores que a gente sempre cita, né? Então, para quem não conhece, é o BEST. Então, quer dizer, são empresas que conseguem corrigir nos seus produtos ou nos seus serviços a inflação. Então, assim, na sua opinião hoje, a Klabin realmente está barata? Sim. Em relação ao yield dela, né? Eu já ouvi você falar uma vez. Ações baratas, bom, empresas boas tem de monte, empresas baratas também. Empresas boas e baratas, começa a funilar, já fica mais difícil. Eu diria que hoje Klabin é uma das que a gente enxerga como uma excelente oportunidade de carteira previdenciária, apesar de não fazer parte daqueles 5 setores que a gente sempre cita, né? Então, para quem não conhece, é o BEST. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom, né? Por quê? Só para explicar. O perfil de empresa que a gente busca são empresas cujos negócios sejam perenes. Se você está investindo para o longo prazo, obviamente você vai querer fazer o menor tipo de mudança possível. Portanto, você quer empresas que tenham chances de estarem vivas lá na frente. Então, negócios perenes. Segundo, negócios que paguem dividendos, obviamente. Que paguem dividendos sustentáveis. Então, eu vejo muita gente atraída, por exemplo, por uma Petrobras, que hoje está com yield superior a 30%. De fato, é um negócio muito bom para ser verdade, né? Mas nem sempre vai funcionar assim. Você está preparado para ter uma Petrobras na carteira para um ciclo contrário do petróleo, em que pode ser que por um longo tempo ela não distribua dividendos? É assim que funciona com empresas cíclicas. Então, o BEST, ele foge um pouquinho desse tipo de empresa. São empresas que pagam ali com uma certa frequência, que tem um histórico para você analisar. E terceiro, geralmente são grandes empresas formadoras de preço, são líderes dos seus mercados, né? Diferentemente de outros mercados mais maduros, como os Estados Unidos, em que empresas de garagem têm a oportunidade de chegar na bolsa e se capitalizar, aqui no Brasil funciona um pouquinho diferente. Por mais que a gente tenha passado por um boom agora de IPOs em 2020, 2021, as empresas que sobrevivem na Bolsa Brasileira são aquelas que já se provaram à economia brasileira, que não é fácil. Bancos, por exemplo, hoje tem esses 5, 6 grandes, não porque eles nasceram assim, mas década de 90 foi uma tal de quebradeira, um compra o outro teve todo um processo de consolidação desse setor para ele estar onde chegou hoje, né? Com essas rentabilidades sobre o patrimônio líquido, que são, inclusive, dos 10 maiores bancos do mundo, rentáveis do mundo, 4 ou 5 são brasileiros. Então, quer dizer, são empresas que conseguem corrigir nos seus produtos ou nos seus serviços a inflação. Isso no Brasil é extremamente importante. Obviamente que isso não acontece para e passo, não é inflação hoje, amanhã o preço da ação já corrigiu, mas no longo prazo, se você olha em retrospecto, essas empresas foram bons investimentos em ativos reais para corrigir o efeito inflacionário. Então, assim, na sua opinião hoje, a Klabin realmente está barata? Sim. Em relação ao yield dela, né? Eu já ouvi você falar uma vez que vocês buscam ali um yield de pelo menos 6% mais ou menos, né? Sim. Em relação a esse quesito, acredita que isso vai crescer também? Sim, acreditamos que sim. A questão da Klabin foi o seguinte, ela passou por um longo ciclo agora, desde a aprovação do Puma 1, que foi um investimento que mudou a empresa de patamar. Então, a empresa com o Puma 1 entrou no segmento oficialmente de celulose. O Puma 2 é a mesma coisa. Então, estão 2 novas máquinas, né? Tanto de celulose, aí sim para explorar a fluff, que é uma celulose um pouquinho mais de valor agregado. E a segunda máquina que decidiram agora é de papel cartão, que também já tem boa parte dos seus produtos já estão praticamente vendidos, né? Para um cliente. Então, o que aconteceu? Foi um longo ciclo de investimentos bastante parrudos que elevaram, obviamente, a alavancagem da empresa. Justamente por isso, ela adota uma política de distribuição de dividendos que é em relação ao EBITDA, que é uma porcentagem do EBITDA. 2020 e 2021, que é o ano que ela deveria, né, do ramp-up, enfim, a fábrica começando a partir, desde o ano passado ela partiu. Só que celulose tem uma coisa, 100% das receitas de celulose são dolarizadas.
E isso, obviamente, causa um efeito contábil no balanço, que é não caixa. Então, explicando de uma maneira bem básica, o que é isso? Se você tem receitas em dólar, obviamente, se o dólar flutua, e ele variou bastante de 2020 até hoje, né? Foi uma montanha-russa, os lucros da empresa ficam com um comportamento errático. E isso, por mais que a empresa use o EBITDA como uma base para distribuir os seus dividendos, contabilmente, ela não pode ter uma conta de prejuízo acumulado no patrimônio líquido. E isso aconteceu por conta do efeito cambial, que nada tem a ver com a capacidade da empresa de pagar dividendos, porque não é um efeito caixa, tá? É um efeito meramente de uma variação cambial no lucro. E isso foi resolvido no meio de 2021 apenas. Eles não tinham uma política de hedge. Hoje tem, já vai completar mais de um ano. Então, isso fez com que o lucro da empresa desde então fosse mais estável. E a partir daí, sim, zerou essa conta de prejuízo acumulado no PL. E ela voltou a ter a capacidade de distribuir bons dividendos, o que acontece desde o 3º ou 4º trimestre de 2021. Então, com isso, a gente acredita que daqui em diante a empresa tem todas as condições para distribuir 6% ao mínimo em dividendos para mais.